Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da BR-Val, Energizando o Futuro. É um espaço onde a gente aborda sobre inovação, empreendedorismo, desenvolvimento profissional, energia, especialmente aí por conta do mês das mulheres, né, o Dia Internacional da Mulher. A gente trouxe 2 convidadas. O tema da nossa conversa será Mulheres com postura de donas, empreendendo dentro da empresa. Vamos falar sobre protagonismo, mentalidade empreendedora, liderança e como profissionais podem gerar valor real para os negócios onde atuam, dentro da empresa. Vamos fazer aqui uma apresentação das convidadas. Nós estamos aqui com a Tatiana Valim, que atua na Solar Grid, uma empresa relevante do setor de energia solar no nosso país. Ela possui trajetória sólida em gestão de operações, logística e supply chain, com foco na criação de processos eficientes, otimização de tempo e redução de custos. Ao longo de sua carreira, teve experiências internacionais, trabalhando na Argentina, na Angola, onde desenvolveu conhecimentos técnicos e vivência multicultural na gestão da cadeia de suprimentos. Aqui na minha esquerda eu estou com a Thalita Escobar. Ela é engenheira eletricista, com especialização em engenharia de segurança do trabalho, formada pelo Cefet do Rio. Atua com foco em gestão de projetos de engenharia elétrica, com experiência em usinas solares fotovoltaicas, subestações de média tensão e interface com concessionárias de energia em todo o país, todo o Brasil. E aí, pessoal? Então, para iniciar, vamos para uma pergunta aqui quebra-gelo para a Tatiana. Tatiana, conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como você chegou até a posição que ocupa hoje, e em que momento da sua carreira você quis desenvolver nessa área, dentro dessa área de operações e gestão. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre estive conectada com a área de operações. A área de gestão veio na sequência. Tive oportunidade de trabalhar em algumas empresas, desde a área do varejo até onde eu estou, passando por alguns países como Argentina e Angola. Então, não só a parte técnica, a parte de projeto em si, mas também a diversidade do país. E o interesse incessante de se sentir pertencente, de fazer parte daquele processo, de entender do início ao fim. E isso faz também com que a gente tenha o espírito ali do dono, do fazer o certo e de gerar resultado para a empresa. Atualmente, eu estou na frente da área de supply chain da Solar Grid, desde a parte de fornecedor até a parte dos equipamentos na usina, atendendo o cronograma e dentro ali das condições comerciais, hora ali pactada no início do processo. Perfeito. Bom, agora, obrigada, Tatiana. A gente tem a perguntinha aqui de quebra-gelo também para a Thalita. Thalita, conta pra gente como surgiu a sua decisão de seguir a carreira na área de engenharia elétrica. Houve algum momento que foi decisivo para o seu crescimento profissional? Gente, vocês acreditam que eu nunca pensei em fazer engenharia? Olha que loucura. Caí totalmente de paraquedas, eu queria fazer medicina, mas, na verdade, tenho pânico de sangue, odeio. Então, já vi que não teria chance nenhuma de ir para essa área de biomédicas. E, na verdade, quando fui me matricular na faculdade, eu pensei em fazer engenharia civil, mas aí acabei entrando em elétrica para mudar para civil depois. E me apaixonei por um professor numa aula de introdução à engenharia que falava com tanta paixão, sabe? Que aquilo ali me tocou tanto. E eu falei assim, cara, eu quero ser igual a esse cara. Professor Mauro Reis, se você estiver escutando esse podcast, um abraço. Foi por causa de você que eu me tornei engenheira eletricista. E depois eu decidi ficar. E qual a última pergunta? Se houve algum momento que foi decisivo para o seu crescimento, né? Na verdade, eu tenho para mim um texto que eu li muitos anos atrás que diz para a gente não escolher um emprego, mas para a gente escolher um chefe, né? Então, a pessoa que mais me abriu portas e acreditou no meu potencial é o meu atual chefe, Vinícius Airão. E eu acredito que muito do meu desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, de várias habilidades passaram porque alguém teve confiança e me deu autonomia para me desenvolver. Acho que posso dizer isso. Legal, bacana. Bom, falando um pouquinho sobre o tema, do podcast também, questão da postura de dono dentro da empresa, a questão do intraempreendedor. O nosso CEO, o CEO da BR-Val, destacou
em vocês duas essa característica, né, muito importante, de postura de dono dentro das empresas em que atuam. Isso significa olhar para o negócio, né, com essa visão ampla, sistêmica de toda a operação, do início até o fim, e ter um compromisso com os resultados, né, e uma iniciativa para resolver os problemas. Então, começando aqui pela Tatiana, o que te faz ter essa postura de dono dentro da empresa e também de onde que vem essa mentalidade sua? Você sempre teve essa mentalidade desde a infância? Como é que iniciou esse processo? Carol, eu acho que essa mentalidade, ela vem muito da forma como eu penso em relação ao trabalho. Eu acho que independe do seu cargo, independe da forma como você quer fazer o seu trabalho. É da forma como que você quer que o trabalho seja conduzido e aonde você quer que o trabalho seja, que ele chegue. Então, assim, você quer fazer correto, você faça até ele ser correto. Então, não importa quem você é no trabalho, não importa o que você precisa ser feito até ele chegar. Claro, dentro de toda a política, dentro do fluxo, né? Então, muitas das vezes a gente depende do anterior a você e do depois. Às vezes, as pessoas não estão tão conectadas ali com o que você está pensando ou o que se precisa ser feito. Então, você precisa fazer com que aquilo funcione. Então, você tem que puxar o daqui, puxar o dali, entender o seu papel, fazer com que as pessoas entendam o papel delas, entendam principalmente o impacto daquilo para com a empresa. E fazer com que as pessoas entendam que, seja a falta de ação ou uma ação equivocada, vai impactar diretamente não só no trabalho dela no futuro, porque é uma engrenagem, como também no resultado da empresa. E não é só no trabalho, na operação em si, né? Porque melhor do que a pessoa que está executando, né, não tem. Então, olhar para a empresa como o seu negócio. Ela não precisa ser a dona do negócio, mas cuidar do patrimônio da empresa, olhar para melhorias, olhar se eu fizer assim, o que vai resultar, ter a visão holística mesmo, de ponta a ponta. E aí, trazendo para a minha área como supply, desde a negociação. O que vai impactar eu negociar agora, negociar depois, ou eu negociar com prazo mais curto, mais longo. Tem a questão de compliance. Então, eu acho que toda a área tem sim espaço e deveria ter espaço, visando sempre, não necessariamente o cargo, mas sim olhando como dono de negócio. Isso vai mais além do cargo que você ocupa. Sim, concordo. E Thalita, você se inspirou em alguém para desenvolver essa postura de dono? Ou foi algo que surgiu naturalmente ao longo da sua carreira? Eu acho que eu já até respondi um pouco, né, nessa pergunta anterior, que eu não sei se a palavra certa seria inspirar, mas seria mais no sentido de ter a possibilidade de desenvolver essa postura de dona, né? Então, estar num local em que me permitisse tomar decisões, errar até um determinado nível, né? Mas que eu tivesse esse sentimento de confiança, de que alguém confia no meu trabalho. Então, naturalmente, você acaba se arriscando um pouco mais, sendo mais proativo, porque você entende que a pessoa confia no seu trabalho, então você vai sendo mais ousado, né? E tendo essa busca sempre por soluções, por tentar diminuir os problemas, por estar olhando sempre assim com o objetivo no foco, no sucesso do empreendimento. Então, quando você tem essa confiança, você acaba entendendo o seu ponto ali, né, no trabalho, como que aquilo ali desenvolve para o sucesso do empreendimento de uma forma geral. Então, você tem mais abertura, né, para conversar com as pessoas, entender um pouco mais sobre como as pessoas trabalham, entender um pouco mais sobre como o seu trabalho influencia o trabalho das pessoas. Então, assim, eu acho que é um ambiente, de forma geral, que está propício para trazer esse sentimento de confiança para as pessoas. Então, seria nesse sentido, eu acho. Perfeito. O ambiente ajuda muito, né? Muito. Para a sua pergunta para a Thalita, é sobre os desafios das mulheres na engenharia, né? Thalita, você já sentiu algum desafio adicional por ser mulher, atuando na área de engenharia elétrica, nesse ambiente predominantemente masculino? Eu acredito que todas as mulheres que são, de alguma forma, ligadas à área de engenharia já devem ter se deparado com alguma situação em que a gente precisa comprovar a nossa competência, a nossa capacidade, né?
E assim, eu não sei você, né, Carol, mas eu tive experiências de dentro da faculdade ouvir piadinha de professor, enfim, porque o lugar de mulher não é aqui, o lugar de mulher tá na cozinha. Nossa. E professores que davam aula para uma turma de engenharia que tinha mulheres, né? Então, Que assim, absurdo. é o tipo de coisa que a gente ainda se depara, que ainda existe, mas que está sendo alterado, né? Nós estamos aqui nessa mesa para Sim. falar sobre isso, então trazer luz a esse problema, né? Mas não é o tipo de coisa que me constrange ou me diminui de certa maneira, né? Exatamente, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e conforme a gente vai atuando, se desenvolvendo, alcançando novos espaços, alcançando prêmios, conquistas, artigos, grandes obras, grandes gerências, grandes projetos, a gente abre espaço para que outras venham atrás da gente, né? Então, para mim, especificamente, né, que eu já tenho carinha de neném, já passei por episódios parecidos com esse, mas não é o tipo de coisa que, como eu falei, me diminui. Na verdade, eu tenho como um impulso de querer espalhar isso para que mais pessoas possam se inspirar e entrar na área de engenharia, ver que é possível, que eventualmente esse tipo de coisa vai acontecer, mas que nós somos mais fortes para superar. Né? Pra não... Exatamente. E você, Tatiana, na sua percepção, o que mudou nos últimos anos, né, em relação à presença das mulheres nas empresas de engenharia? Pegando o gancho da Thalita, eu vejo uma evolução de uma forma positiva. A gente vê cada vez mais, né, mulheres assumindo posições, né, técnicas, não só técnicas, mas de liderança nas empresas, né? Acho que ainda tem espaço. E não só isso, né? Eu acho que com o passar do tempo, as empresas também elas estão entendendo que essa diversidade, ela é bem-vinda. Ela traz mais qualidade, né? Isso não quer dizer que somos mais e melhores. Eu acho que é essa fusão, né? Sim. Então, assim, eu vejo positivo, mas tem muito mais espaço ainda. A gente tá vindo e tem que cada vez mais fomentar isso. Verdade. Sobre a mentalidade empreendedora dentro das empresas, para vocês duas, né? O que significa na prática, né? Empreender dentro de uma empresa? O empreender, para mim, dentro de uma empresa, eu falo isso até com o meu time, tá? É o espírito de construir. É de construção e de melhoria contínua. Mas não é um construir de algo novo. Não precisa algo novo. Eu acho que é melhoria contínua. Se escuta muito assim, e é uma coisa que me pega muito no meu time, ou escuto assim, alguém no trabalho. Ah, sempre foi assim. Cheguei e estava assim. Cara, você tem que ir acompanhando, né? Você tem que ir pensando ali numa evolução, né? Então, qual é o espírito ali, né? O que significa na prática o empreender? Para mim, empreender dentro de uma empresa é muito mais além do que abrir um negócio, não é? Você pode empreender não sendo dono de um negócio, não tendo ali um CNPJ, não sendo dono daquele negócio, mas você tendo o espírito, vendo o quê? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para poder a gente ter um melhor resultado? O que não tá bom? Bom, vamos olhar ali o resultado do mês passado para poder melhorar para o próximo mês? Pô, vamos construir, vamos ressignificar aqui, vamos redesenhar aqui um processo? E aí botar todo mundo ali na mesma página, rever, fazer um PDCA, e cada empresa ali tem o seu método, né? Mas eu acho que na prática seria isso. E claro, cada empresa ali tem o seu método, mas também os profissionais, os colaboradores, não esperar esse momento, essa oportunidade, né? Ele se movimentar, que ele que está ali na prática, na execução, ele tem a oportunidade, ele tem a curiosidade, ele se movimente para isso. Não é porque falaram um dia, e aí pode até soar assim, ele deram uma apostila de procedimento para ele seguir, ele segue, ele tem que seguir, que é procedimento. Mas se ele vê uma oportunidade de melhoria, porque já está recorrente, já tem ali uma não conformidade várias vezes, enfim, ele pode chegar para o gestor, ou para o companheiro, ou para um parceiro ali e falar assim, cara, e se a gente fizesse dessa forma, o que você acha? Ou vamos tentar? E aí levar adiante, quem sabe aquela melhoria contínua, ela não representa melhorias no processo, um melhor fluxo, fluidez, mais produtividade, não sabemos. Sim. Agora, você continuar ali no comodismo, né, eu acho que é pior, né? Com então, certeza. é sempre pensar em melhorias, pelo menos é meu ponto de vista. Eu concordo muito com isso que você falou em relação a
essa visão que as pessoas têm de que o empreendedor ou o empreendedorismo ele está atrelado a um CNPJ, né? Que a pessoa só é empreendedora se ela... né? Exatamente. E, na verdade, o empreendedorismo ele tem muito disso de você sair do seu escopo. Exato. Né? De você tentar olhar fora daquela caixinha que tá de atribuição ali das suas tarefas e buscar essa melhoria, né? Olhar o todo e ver o que você pode fazer. Exatamente. O que pode ser melhorado, o que pode ser excluído, de repente, o que pode ser adicionado, né? De forma a sempre buscar esse sucesso no final dessa equação. Então, eu penso que as pessoas que estão envolvidas, né? Então, os colaboradores, os líderes, a gestão, ter esse sentimento de responsabilidade sobre o resultado, de entender que a sua ação tem impacto direto no resultado final. Acho que é isso. E na visão de vocês, como identificar essas oportunidades de melhoria dentro da empresa, né? Como identificar que está faltando alguma coisa ali que pode ser mudada? Como chegar para o líder, para o gestor e apontar essa oportunidade de melhoria? Eu acho que é identificando gargalos, né? Vendo o que pode travar o processo, mesmo, né? É no dia a dia mesmo ali, é você fazendo, executando, é você numa troca, é você é no gargalo, é na dificuldade, ou é no feedback do cliente, ou no fornecedor que impactou de alguma Ou até mesmo forma. das próprias equipes, né? Porque Exato, às vezes mas uma em equipe, relação exatamente, ali a trava a outra. Travou. E aí, o que seria? Uma ação, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma reunião para fazer um kick-off. O fornecedor que está atrasando, então vamos trazer o fornecedor para cá. Vamos fazer um contrato, então, para poder amarrar mais as condições comerciais. Aí, internamente, o que poderia ser? Vamos fazer ali um plano de ação mais de maior produtividade, enfim. Tem oportunidade que se cada um olhasse internamente, tem espaço para melhoria. A melhoria ela é contínua, ela tem que ficar para poder acompanhando sempre, porque se você para, você se acomoda, vem um outro atropela. É isso aí. Tudo muda numa base que nunca muda. Eu sempre uso isso no meu time. Tudo muda numa base que nunca muda. E se você não tiver em constante evolução, você fica para trás. Né? E meu time ele fica muito assim, porque eu acabo de mexer numa planilha e daqui a pouco, Tatiana, você mexeu de novo? Mexi. Mas por quê? Porque surgiu uma nova necessidade. A mudança, ela vai de acordo com a necessidade do momento. Quando? Vai terminar? Não. Amanhã vai ser outra necessidade, outra necessidade, outra necessidade. É de acordo com a necessidade. É verdade. É isso. Bacana. Bom, falando um pouquinho sobre características de profissionais, né, que crescem na carreira, né, que criam o próprio sucesso dentro da empresa. Tatiana, qual característica você considera mais importante para quem deseja crescer profissionalmente? Bom, eu acho que a combinação de responsabilidade e curiosidade. Nas minhas reuniões de feedback, de one-on-one, ou nos meus dailies, nos bate-papos, ou até conversas informais, eu sempre bato na tecla, assim, não percam ou sempre fomentem aquela curiosidade, aquela vontade de constante conhecimento, de aprender sempre, do porquê, pra quê, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Nunca faça só por fazer. Então, sempre queira aprender mais e mais, porque é aquilo, é clichê, mas é aquilo. Ninguém tira teu conhecimento. É verdade. Minha mãe sempre me fala isso. Então, não tem idade de fazer isso, mãe. Tô brincando. Mas é isso. Então, seja curioso. Sempre, assim, se pergunte o porquê, pra quê. E por que da responsabilidade, né? Assim, tudo nessa vida a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Então, a gente precisa ter responsabilidade. Ainda que a gente não saiba qual vai ser a consequência, mas a gente precisa ter responsabilidade. Então, eu acho que... São várias as habilidades, né, que a gente é um combo, né, no mundo corporativo, mas uma das principais, eu considero outras também, mas eu acho que uma das principais para mim seria a responsabilidade e a curiosidade, porque a curiosidade faz com que a pessoa nunca pare. Sim, ela tá sempre em movimento. Verdade. Ela nunca tá cômoda. Uhum. Eu prefiro ter que frear a pessoa do que ter que empurrar. Ah, com certeza. E a responsabilidade, a pessoa vai ter a cautela e a preocupação de ter ali, tô fazendo certinho, deixa eu revisar. Deixa eu ver primeiro aqui se tá tudo, sabe? Uhum. E ainda mais na minha área, que é uma área minuciosa, delicada, de compliance, né? A gente, o mínimo que a gente tem que levar ali pra empresa, a diretoria, é a transparência, né? Então, sim.
a gente lida com contratos grandes, então a gente tem que ter responsabilidade, né? Uhum. E, Thalita, você, qual atitude ou comportamento você acredita que faz mais diferença na trajetória profissional? Eu acho que tem 2. Eu penso que comunicação é uma coisa muito importante, não só, né, na nossa vida profissional, nossa vida pessoal, enfim, a gente vê que existem muitos ruídos na comunicação. Eventualmente a gente está aqui, cada um entendeu de um jeito, né? A gente sai daqui, cada um fala de outra forma. Então, comunicação eu acho que é muito crítico. Comunicação assertiva. Exatamente. Assertiva. Porque o óbvio tem que ser dito para algumas pessoas. As pessoas elas levam de um jeito, o outro leva de outro, e ainda mais dentro de algo que tá. Ainda mais dentro do trabalho, tá né? Tudo tão rápido, tudo Isso dinâmico, por mensagem. As pessoas podem não estar num dia tão legal e aquela mensagem soar de uma forma diferente. E eu acho que o WhatsApp ele ajuda muito nisso, né? Porque como a gente não sabe a entonação da pessoa, é verdade. Às vezes você escreveu de um jeito e você não botou nenhum emoji. Aí se você botar um emoji, aí você já lê de uma outra forma, né? Então, acho que comunicação é uma característica. E a segunda é a forma como a gente lida com feedback. A gente veio até conversando sobre isso, né? Então, o brasileiro, assim, né, tem essa questão com feedback. A gente sempre acha que é pro lado pessoal. Negativa, né? Exatamente. E no mundo corporativo, a gente vai receber feedback. Não é sempre que a gente acerta. O feedback tem que encarar que é positivo, porque se está é uma oportunidade de melhoria. Exato. A pessoa tem que encarar que é melhoria, né? Então, eu penso que, assim, para os profissionais se desenvolverem na carreira, comunicação assertiva e essa... Estar aberto, né? Exatamente. Tá com a mente aberta para não levar pro lado pessoal. Porque profissionais, se o seu gestor, se o seu líder está te dando feedback, agradeça. Ele se importa com você. Ele se importa com você e quer que você melhore. Ou melhor, que você atenda ali as expectativas que a empresa, né, espera e que necessita. Porque não tem essa de melhorar, né? Cada um tem seu perfil, mas tem para chegar aonde a empresa precisa que chegue, né? É alinhamento de expectativa. Com certeza. E aí as pessoas ficam de mal, né? Quer ficar chateadinho. E eu acho que para quem tem esse objetivo de crescer na carreira, você vai ter que esmagar seu ego, meu amigo, entendeu? Eventualmente, você vai ter que olhar pra trás e... É difícil receber uma crítica, né, Thalita? Mas, assim, faz parte. Faz parte. Pelo menos no mundo corporativo ali, a gente tá para quê? Para atender as necessidades da empresa. É verdade. Um combinado. Sim. Não é? Você foi contratado, você tá ali, né? Então... Exatamente. Não tá atendendo, não tá cumprindo... O contrato, seu gestor chegou e te apontou que você precisa obter ali uns ajustes para atender ali a expectativa, aí você tem opção, né? O gestor te apoia para você ter aqueles ajustes, você aceita se você quer continuar evoluindo ali, ou simplesmente você verifica uma outra opção e tá tudo certo, cada um... porque às vezes é isso, se né? faz Você tá sentido no momento... pra ele. Isso aí. Pode ser que não faça sentido mais e tá tudo bem. E aí não perde tempo os dois lados, Verdade, sim, com certeza. Bom, vamos falar aqui o foco do nosso podcast, né, sobre as mulheres. Gostaria que vocês Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres, né, que estão no início da carreira, né? Que mensagem vocês deixariam para mulheres que estão começando agora dentro do setor de energia, de engenharia, ou qualquer outra área técnica, né? Quer começar? Você sempre me pergunta, não sei, né? Porque tem uma inspiração. O que eu posso dizer, assim, né, da minha experiência pessoal, é que muitas vezes a gente se sente sozinho, é que a gente vai se deparar com um ambiente 100% masculino, muitas vezes, de reuniões em que você vai ser a única mulher, e não se deixe abater com isso. A gente não precisa gritar para ser ouvida e não precisa espernear para ocupar espaço. Sempre busque estudar, desenvolver suas competências, porque a nossa competência, as nossas habilidades, elas vão falar mais alto do que querer obrigar alguém a fazer alguma coisa e querer obrigar alguém a te escutar, ouvir as suas ideias. Eventualmente, eles não vão ouvir mesmo. E não é pra gente normalizar isso, mas pelo contrário, pra gente sempre buscar se qualificar mais ainda para mostrar com os resultados
que realmente você é capaz. Então, honrar realmente as pessoas, as mulheres que vieram antes e abriram espaço pra gente, e que a gente continue abrindo mais espaços, porque recentemente eu vi até uma pesquisa que dizia que apenas 6% dos cargos de liderança eram femininos. Então, que sejamos nós no futuro, né? Sim. Eu penso que não desistam. Acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Fazendo das palavras da Thalita as minhas, né? O que eu aconselharia, né, é que continuem para que já façam, né, para as que fazem e para as que não fazem, né, investindo em conhecimento sempre, não parar nunca, seja pelo qual motivo for, porque aquilo, né, que a gente já comentou aqui, conhecimento ninguém tira, e tá tão rápido, dinâmico, e tá tão competitivo, ainda mais entre essa questão de homem, mulher, ou entre mulher, enfim, o mercado está tão competitivo, então investir sempre, acreditar sempre no potencial, acreditar sempre em si, independente quem denigre, quem não acredite, quem fala, vai sempre ter um dizendo que não vai conseguir, que isso, que aquilo, mas acredita nela mesmo e vá, foque, e jamais não aceite ou tenha medo de assumir qualquer tipo de desafio. Porque os desafios, eles aparecem numas oportunidades quando menos espera. E aí, muitas das vezes, a gente acha que não está preparado. E pode ser que não esteja preparado. A gente se sente insegura porque acha que aquele ali não é pra gente. E pode ser que aquela cadeira seja maior do que a gente está preparada. Porque muitas das vezes, a oportunidade, ela vem porque você fez você se desenvolveu bem na cadeira que você está. E aí, querem te dar uma cadeira maior. E pode ser que você não esteja preparado para aquela cadeira maior. Mas se você tiver responsabilidade, comprometimento, força de vontade, curiosidade, vai, aquela cadeira ali que você vai estar sentando vai ficar pequena para você e vai se tornando, porque ninguém está pronto para sentar numa cadeira maior, porque você nunca se deparou com aquilo, ninguém está pronto, como é que alguém vai saber? Mas você só é indicado porque você fez um bom trabalho onde você está sentado. Então, quer dizer, para que você tenha oportunidades futuras, você tem que fazer um bom trabalho hoje, onde você está, não tem jeito. E para você fazer um bom trabalho, você tem que ser visto. E para você ser visto, você tem que conhecimento, fazer, né, dar cara, enfim. E quem não é visto não é lembrado. Não é. Então, e tem que ser o sentido de pertencimento, vestir a camisa e tudo aquilo que a gente já falou e que talvez para as mulheres seja um pouco mais difíceis, mas não é impossível. Afinal, temos habilidades que nem nós não sabemos que temos, verdade, né? Não? Também. Bom, algumas perguntas... botaram aqui perguntas extras, não vou falar isso, peraí. Bom, mais algumas perguntas. Qual foi um erro profissional que trouxe grande aprendizado para vocês? Bom, eu posso comentar, não sei se grande aprendizado, mas eu acho que... É um aprendizado, sim. Eu acho que a comunicação... Muitas das vezes a gente está num momento muito acelerado, muito dinâmico no nosso dia a dia e sempre vem o ruído da comunicação. Então, às vezes, a gente tem 2, 3, 4, 5 pessoas fazendo a mesma coisa ou 5, as pessoas que têm que fazer não estão fazendo. Então, às vezes, você vai lá, resolve, atropela, faz e não sei o que, e você esquece de alinhar, você esquece de falar que a área que deveria fazer não fez, ou você não vai e pega todo mundo quando acaba aquele projeto e vai se reúne para poder deixar de fazer, ou seja... A gente precisa entender que a comunicação ela é importante. E eu já passei por algumas situações onde eu deixei a comunicação um pouco de lado, focando no resultado. Não, vamos resolver, depois a gente vê. Depois a gente fala. Mas eu aprendi que não. Beleza, a gente vai falando e vai resolvendo. E é isso. Então, assim, é um dos aprendizados ao longo do tempo que, cara, não adianta. A gente tem que resolver, mas tem que falar. Tem que resolver, tem que falar para registrar, para formalizar, para não evitar esse tipo de coisa. Porque senão vai ficar recorrente. É verdade. Até mesmo nesse gancho da comunicação, eu acho que é um hábito, assim, generalizado que a gente tem, que é de trazer o WhatsApp para tudo, né? Tudo. E muitas vezes a ferramenta formal não é o WhatsApp, né? Você vai usar um e-mail, de repente ou te passei lá no grupo, alguma coisa, isso. Ou outra plataforma de comunicação que é oficial. E aí, quando você manda mensagem no WhatsApp, aquilo ali se perde, depois você nunca mais acha onde você colocou aquela informação, fica meio que parecendo fonte vozes da minha cabeça. E aí, onde que se foi tomada a decisão, né? Então, penso que realmente
tirar mesmo o WhatsApp e outros tipos de N ferramentas, plataformas, é um ganho absurdo e foi realmente um grande aprendizado que a gente teve. Inclusive tem Muito empresas que não pandemia, adotam, né, o WhatsApp, né? Usam o Microsoft Teams, usam outras ferramentas. E quando você usa chat, você usa WhatsApp, você usa Telegram, você usa tudo. Você usa e aí você começa um assunto. Tá as informações, Aí você começa o assunto num, aí o outro te chama no outro, aí um te manda o áudio, aí você chega uma hora que você não sabe onde você manda um follow-up, você não sabe onde você responde. Mas tem que ser o e-mail. É um problema também. Tem que formalizar pelo menos. Mas aí você tá focado no resultado, mas você não pode esquecer, porque não adianta nada, é o que eu falo também, não adianta nada você tá focado em resolver, né, eficiência é diferente de eficácia, tu tá lá querendo resolver, mas aí, tudo que você fez vai por água abaixo, porque cadê os registros, cadê tudo que você fez? Sim. Não adianta, gente, um esforço danado e cadê os dados, cadê o termômetro, como é que foi feito esse processo, né, enfim. Verdade. Qual habilidade vocês tiveram que desenvolver ao longo da carreira? Que vocês não tinham no início e foi preciso realmente desenvolver para poderem chegar até onde chegaram hoje? Eu acho que pra mim é empatia. Porque uma das coisas que a gente também estava falando era em relação a como a gente tem a expectativa num colaborador que ele haja da mesma forma que a gente. Então a gente usa a nossa régua numa outra pessoa. E isso foi uma habilidade que eu desenvolvi de tanto bater a cabeça, assim, né? De entender que não, as pessoas não vão agir da mesma forma como eu agiria. E tudo bem, porque as pessoas são diferentes, né? Então, entra muito aquela coisa do que a gente estava falando, né? De variados pontos de vista. Enfim, então acho que esse olhar, assim, que as pessoas não são uma máquina, que elas não vão te dar exatamente a mesma resposta para as mesmas perguntas todos os dias, ela vai te dar respostas diferentes. E ter essa noção de até empatia. IA dá resposta diferente, né? Hoje em dia, ChatGPT dá cada vez uma resposta nova. Você pergunta a mesma coisa, nós três perguntamos a mesma coisa, ele dá 3 respostas diferentes. Exatamente, Então, acho que é empatia. E você, Tatiana? Então, eu sempre tive empatia, mas eu acho que talvez tolerância, no meu caso, porque eu sempre tive empatia. Mas a gente estava até comentando mais cedo, né? Dentro dos meus pontos fortes lá que eu já fiz um teste, tem o desenvolvimento. Então, eu sou muito focada e eu fui muito conduzida na minha trajetória, nos cursos internos das empresas onde eu passei, em formação de líderes, né? Então, assim, eu como líder, eu tenho que formar líderes, né? Que é um dos propósitos do líder, né? Legal. E aí você desenvolve. Então, eu já tenho isso dentro de mim internalizado de desenvolver pessoas. Só que chega um momento em que a pessoa, para ser desenvolvida, ela tem que querer. Só que ela diz que quer. Só que ela não tá tão aberta. Só que quando eu identifico que a pessoa tem potencial, que não é possível, que pra mim é óbvio que isso é um copo e que a pessoa não entende que isso é um copo. Então eu falei, meu Deus, mas isso é um copo. A gente já falou 3 vezes que isso é um copo. Mas tá lá, redondo, eu vou com maior paciência, redondo. Quantas vezes for pergunta e tudo, é um copo e vai. E a pessoa simplesmente não quer entender que é um copo. Aí chega uma hora que eu tô dando um murro em ponta de faca. Sim. E aí eu tô gastando a minha energia e a pessoa tá gastando a energia dela. Então não tá fazendo mais sentido esse casamento, entendeu? Então, assim, é uma mistura de tolerância, eu entender até onde eu posso ir com o meu ponto forte do desenvolvimento. Eu tenho que respeitar esse limite do outro. Sim. Então, assim, eu não sei que habilidade é essa, entendeu? De eu saber, assim, cara, aonde é que eu tenho que parar, porque eu tô querendo mais do que a pessoa. Sim, e não pode. Então, já passei por algumas situações que foi isso. Fiz todo um plano de carreira da pessoa, eu ia lá e tudo, e a pessoa não acompanhava. E aí, pra você entender se a pessoa não quer, ou se a pessoa não tem perfil, se a pessoa... É difícil, e você não quer errar. Você não quer se frustrar como líder, você está investindo. Tempo, e a pessoa diz que quer, mas a pessoa não quer. E você está indo lá. Então, chega uma hora que, cara, não. E aí você sente-se frustrado, né? Claro, sim. Enfim, então, é isso. Você tem que entender que, cara, tem um limite. É bacana você ter trazido isso, assim, porque realmente... Porque você quer que a pessoa desenvolva. Não é possível que a pessoa queira só ir trabalhar e pronto. Você tá por um propósito, você quer crescer. Querem, né? Uma pessoa só quer aumentar o salário? A pessoa só acha que ser chefe é ganhar só? Quero ver responsabilidade, ter igual, entendeu? Sim. Então a pessoa
tem que crescer de uma forma orgânica. É mais doloroso? Mas em compensação você começa a ter a visão holística toda do negócio. Sim. Crescer daqui pra cá pode acontecer, mas você não tem o domínio até pra Não. cobrar do outro. Também. Então, assim, é o passo de cada vez, mas pra isso tem toda uma trajetória que a pessoa tem que fazer. Sim. E não adianta o líder querer mais do que o liderado. Não dá. Então, Existe algum mentor ou líder que marcou a trajetória de vocês? eu brinco que eu sou meio Frankenstein. Eu tive alguns, todos eles me marcaram muito pela personalidade forte. Eu nem sei hoje como eu falaria do perfil deles, que não tem nada a ver com o estilo de liderança do meu atual líder, Thiago Moretti. E eu falo isso pra ele. Ele é um líder totalmente diferente de todos os líderes que eu já tive na minha vida. Eu já tive líder equatoriano, não é pela nacionalidade não, tá? Mas é só pra você poder entender. Eu já tive 6 líderes antes do Thiago, de líder direto. E era Sim. tudo assim, gerente, diretor, supervisor. E todos eles me fizeram ser quem eu sou. Então, eu tenho um pouco de cada um. Eu sei o que eu não devo ser e eu sei quem eu tenho que ser. Então, agradeço a eles, apesar de ter sido muito duro. A ponto de uma pessoa, uma equatoriana, lá na Argentina, me falar assim: você não está aqui para pensar, Ninha. Você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Ou você tem capacidade de fazer. Você tem capacidade para pensar no que você tem que fazer, ou eu que tenho que te dizer o que você tem que fazer. Só que em vez de eu pegar aquilo como uma raiva, eu era uma expatriada. Em vez de eu pegar aquilo com raiva, levar pro meu pessoal e não, o que eu fiz? Eu pegava cada dificuldade dessa e eu me lembro que uma lágrima correu. Nossa E Senhora. eu prometi pra mim mesma que não ia mais uma lágrima correr. E eu peguei aquilo como um desafio pessoal. E aí depois, quando ela saiu desse projeto, ela falou assim: me desculpa por cada palavra dita, mas com certeza eu te fiz uma pessoa muito mais madura. Nossa. Olha, E aí eu tenho certeza disso. Porque senão ela não me fez uma pessoa dura, mas ela me fez uma pessoa que me desafiava todos os dias, me desafiava a ser além do que ela queria que eu fosse. E exatamente todos os outros líderes me fizeram ser assim. Se eles me pediam uma folha, eu entregava 2. Se eles me pediam um copo, eu já entregava o copo com água. Se eles me pediam uma coisa para as 6, eu entregava as 3. E era isso. Eu ia além do superar a expectativa. Só que isso eu tenho um problema. Minha régua ficou aqui. Eu nem sei onde é minha régua. Então é isso. Agora já o meu líder atual, não que ele não faça isso, tá? Sim, sim. Mas todos esses não eram humanos. Então eu não Entendi. tinha hora, eu não tinha nada. Era do tipo assim, te liguei, não É atendeu? trabalho. Exato, tua alma é minha alma. Então assim, por que não atendeu? Tava no banheiro, leva o telefone. Ainda mais que eu trabalhava em obra. Então eu tinha horário pra sair, horário pra chegar, enfim. Mas assim, todos eles são mentores pra mim, Sim. todos eles. Eu aprendi muito, ainda mais que eu era muito nova, então minha trajetória toda eu aprendi. E com o Thiago eu aprendo muito tecnicamente e tudo que é a parte humana, apesar de eu ter aprendido também com os outros, né? Então assim, eu posso dizer que eu sou construída um pouquinho de cada um. Ah, legal, bacana. E bacana você ter essa visão dos 2 perfis de líder, né? Sim, Aquele líder totalmente. mais que a gente hoje em dia chama de chefe, né? É isso. Que é criticado Sim. principalmente pela geração Z e tal. Sim, e o sim, líder sim. mais humano, que hoje em dia é mais Que é um líder que você admira e que você quer seguir. É o Exatamente. espelho. Inspirador, esse seria o né? exemplo que eu daria. Em contrapartida do que você falou do líder totalmente desumano, eu citaria Dilma Balbi, que trabalha lá com a gente, engenheira civil, e ela sempre fez questão de trazer essa coisa do não somos máquinas, nós temos sentimentos, nós isso. somos pessoas, É isso que nós eu temos tenho uma hoje. vida fora Isso do aí. trabalho, e de Respeitar mostrar os sempre limites. essa preocupação. E ao é o mesmo que temos tempo, hoje. ela sempre foi muito exigente nas nossas entregas. Então, mesmo tendo Consegue esse incômodo, equilibrar. É isso que é o meu líder hoje. A gente tem esse equilíbrio. O equilíbrio entre responsabilidade do trabalho e entender que nós não somos máquinas, somos humanos. Até para poder ter as nossas entregas, a gente tem que estar bem pessoalmente. Exatamente. Com certeza. Então, assim, ele me dá muita... E como eu me tornei uma pessoa workaholic, ele mesmo fala assim, olha a hora, você tá se cuidando?
Você tá na Porque terapia? a gente tá tem não sei que quê? ter foco no resultado, mas se a gente não tiver bem, a gente não vai ter um bom resultado. Ele né? é que me coloca no meu eixo, entendeu? Então, bacana, assim, é muito raro você ter, e o Ayrton deve fazer isso também com você, de tipo assim, cuidar do seu bem-estar. Exato. Seu bem-estar. Se não pelo menos eu sim, acho que a Thalita, senão tu vai. Então, é bom você ter essa pessoa te cuidando também. Não é só você como um número gerando resultado, entendeu? Sim, Pelo menos é o que eu sinto. Sim. E você, Thalita, é algum mentor ou líder que... Eu comentei a Dilma, que foi fundamental. Dilma Balbi. Ela é super especial. Tem essa visão mais pessoal, que nós não somos máquinas, não somos robôs, mas que também traz essa responsabilidade. Exigir, né? Exatamente. Ela sempre tem uma visão além do alcance, assim, bem Thundercats mesmo, sabe? Claro, com muitos anos de experiência, então ela tem essa bagagem, e pra mim é uma pessoa que eu me inspiro, assim, que eu vejo como referência feminina, assim, dentro dessa área. E que, se eu chegar a 1% do que ela é, já vou estar feliz da vida. Legal. Como vocês investem no próprio desenvolvimento profissional? Isso é importante também, né? A gente colocar um pouco a responsabilidade em si, não tanto no líder, né? O liderado também. Eu acho que a gente que é da área técnica, a gente fica muito focado em cursos de área técnica, né? Então, de fazer... essa educação continuada dentro da área técnica, mas para assumir cargos de liderança, a gente também precisa de estudo. Sim. Então, eu, pessoalmente, né, tenho buscado ler livros que falam bastante sobre liderança, bastante sobre esse relacionamento interpessoal, comunicação, e assistir cursos e vídeos, podcasts, influenciadores e materiais que falem bastante sobre isso para trazer essa atualidade, né? Atualidade, escutar muito também, ver muito o que as outras empresas também, isso, né? O que está acontecendo. Eu compro muito livro também sobre liderança, sobre gestão. Como a minha área é a parte técnica, mas a gente está falando de habilidades, né? Habilidades técnicas, isso você constrói com o tempo, né? Sim. Então é mais habilidade comportamental, aquilo que a gente estava falando, de desligamento e do skills, né? Exato. Então eu invisto mais na parte de gestão, né? Então, como cuidar do liderado, o que fazer com o liderado, como trabalhar, né, em função de, como motivar, né? Então, eu leio muito livro, eu escuto muito podcast enquanto eu tô indo pro trabalho, então eu fico pensando nas dinâmicas, eu fico trabalhando ali algumas situações ali para poder provocar essa interação, como fazer interface, mas eu mesmo, assim, isso autoconhecimento e para com eles. Sim. Mas eu confesso que eu preciso, até a gente estava conversando isso, assim, a gente fica às vezes muito ali focado, né, porque a gente veste tanto a camisa, e que eu preciso olhar também para a parte, tipo, técnica também, né, fazer um curso, né, ter esse tempo também pra gente poder não parar, né? O último curso que eu fiz foi em outubro do ano passado. Então, eu foco ali, pelo menos, fazer 1 por ano, 2, assim. Eu também sempre porque você tem que se dedicar. Sim. Você tem que... Não fazer por fazer, não dá. Verdade. Então, você tem que não dedicar. Nada, e também para usar um networking, para poder, né, conhecer novas pessoas. Eu achei legal isso que você falou em relação a ver o que as outras empresas estão fazendo. Eu adoro fazer isso, de, tipo assim, conversar com um amigo que é um par, que tá numa mesma situação, numa mesma posição, e saber, e aí, cara, você tá enfrentando esse problema? Como é que vocês resolveram? Você teve alguma ideia? É igual a mãe perguntando pra mãe, como é que você faz o seu filho pra dormir? Isso aí. Eu acho que isso ajuda é a prática bastante. Mesmo, né? Não é um livro de autoajuda, é uma autoajuda prática, né? Verdade. E qual conselho vocês dariam para quem quer assumir mais protagonismo dentro das empresas? Eu acho que é realmente sair da caixa das suas atribuições. Entra dentro daquilo que a gente já falou do intraempreendedorismo. É você... Eu não vou ser leviana aqui e falar, né? Superar as expectativas, né? Mas se você quer aparecer, se você quer ser protagonista, então você tem que fazer um bom trabalho. Para você fazer um bom trabalho, você tem que estudar, você tem que fazer um bom networking, você tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, você tem que executar o seu trabalho com excelência. Então, eu penso que tem muito a ver de você sair desse local onde você só recebe as ordens. Da zona de conforto, né? Do seu comodismo. É claro que, assim, eu posso falar que você tem que ousar.
Imagina, a gente tá numa reunião aqui, a pessoa bate a porta, eu quero falar também. Não é? Você tem que ter discernimento. Sim, Mas você tá atento, é porque também com essa questão do home office, pode dificultar um pouco. Mas você no presencial, você tá atento, você escuta, você vê o que as coisas estão acontecendo. Então você pode fazer um curso, você pode pescar algumas coisas. Então você vê, você sonda, você cola no teu parceiro ali, do teu par, e você fala, cara, me explica o que você tá fazendo, me ensina, quer alguma ajuda? Ou vê algum curso, ou fala que tá disposto a ajudar. Então você vai indo pelas beiradas. Colocar à disposição é muito... Você tá aberto, sabe? Porque você tá ali se colocando à disposição, você tá agregando conhecimento, você tá se vendo visto, você tá dando a cara, você tá, sabe, ousando e com total respeito, entendendo o lugar aos poucos, indo. E aos poucos vai sendo visto e vai encaixando o lugar, entendeu? Vai encontrando o lugar. Legal, bacana. E, bom, já é o encerramento? Tem uma pergunta? Não, acabou? Já? Nossa, como o tempo voa. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês, a participação de todos, do evento que a gente teve lá com as nossas colaboradoras do Dia Internacional da Mulher. Convidar as ouvintes também para acompanhar os próximos episódios do Energizando o Futuro. Com E certeza. obrigada mais uma vez pela presença de vocês duas. Obrigada pela mais uma oportunidade, vez pela oportunidade. Pela confiança no nosso trabalho, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, Carol. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Matheus. Obrigada a toda a diretoria. Obrigada a vocês. Obrigada. Até mais, gente. Até mais. Todo mundo dá um tchauzinho ali, né?